Olá, bom dia a todos. Que tenhamos mais uma oportunidade para pensarmos sobre a vida, né? Hoje eu trouxe para a gente pensar, já que estamos no janeiro branco, né? O mês todo falando sobre saúde mental, a importância do equilíbrio, a importância fundamental de buscar auxílio, de buscar ajuda. E eu pensei que nós poderíamos conversar um pouquinho sobre ressignificar a vida. Porque motivos não nos faltam para a gente, às vezes, desanimar, muitos desistirem. O número de suicídios entre profissionais da saúde é uma coisa preocupante, quiçá na sociedade como um todo, né? Mas nós precisamos sempre avaliar e repensar, ressignificar cada experiência que nós venhamos a ter, para que a gente não desista, né? Essa semana eu conversava com uma colega psicóloga, né? Do quanto as pessoas não prestam atenção em si e vão deixando passar, esperando que a crise passe. Às vezes a crise pode não passar. Ela pode se fixar e criar sedimentos que ficam muito mais difíceis de serem tratados, de serem observados, e muitos de nós estamos buscando um caminho dos psicotrópicos os mais pesados possíveis. Ontem, numa visita técnica, né, olhando os dossiês dos servidores afastados, são drogas que realmente não possibilitam ao trabalhador voltar ao seu sítio de trabalho. E isso é uma pena, porque muitas vezes o trabalhador pensa em que, saindo do ambiente de trabalho, ele vai recuperar. Às vezes sim, mas a grande maioria das vezes que nós estamos registrando é o não retorno. E esse não retorno só vai nos agravando, porque chega um momento que as pessoas se sentem inúteis, e o sentimento de inutilidade é o que mais acrescenta, o que mais agrava o sentido da vida. Nós vamos ver mais à frente o sentido e o propósito da vida. Então, o ressignificar é dar um novo significado. Isso está em qualquer dicionário que a gente procurar. Mas é dar um significado diferente para cada experiência. No decorrer dos nossos contatos, principalmente de quem está na linha de frente, né, lidando com doentes, com famílias adoecidas, para o pessoal que faz visitas para os acamados, para as dietas especiais, esses profissionais precisam muito, o tempo todo, observar como é que está a sua saúde mental. Porque as frustrações são muitas no que diz respeito à administração geral e central do nosso trabalho. E também é uma forma de lidar com a morte e o morrer. Porque quem tem uma dieta especial e está acamado, a cada dia é um menos dia e mais um agravo no adoecimento, na incapacidade física e mental, e a família acaba adoecendo também. E nós, profissionais da saúde, eu vinha pensando, né, no caminho, o quanto a gente precisa estar bem para falar sobre isso. E muitas vezes, né, todos nós temos os nossos problemas, os nossos perrengues, os nossos desafios. Mas aí a gente dá uma respirada e busca o sentido da vida. Que sentido a vida tem para mim? Por que eu estou dizendo isso aqui? Isso para mim tem que fazer um sentido. Eu tenho que ter um propósito quando eu venho falar sobre ressignificar, falar sobre o equilíbrio da saúde mental. E não é algo que nós compramos na farmácia, não é algo que a gente compra no supermercado, é algo que nós vamos construindo internamente e que nunca é tarde para começar essa construção.
ou pelo menos rever se a gente não começou um alicerce e abandonou a obra, que é o que tem havido muito. Às vezes nós começamos a fazer uma construção, mas por diversos motivos acabamos desistindo da obra. E a obra inacabada, ela é um repositário de várias coisas, né? Basta que nós visitemos uma obra parada para a gente ver mosquito da dengue, teia de aranha, as paredes rachando. O que se começou, começa a desfazer. Então, são processos que a gente precisa olhar para nós o tempo todo. E a gente precisa achar esse tempo. Então, ressignificar nunca foi tão necessário quanto nós estamos precisando agora. Porque os dois últimos anos não foram fáceis para nós, para ninguém. E aí, pensando em todos esses fatos, né, em função da pandemia, eu fiquei me perguntando o que nós temos feito com isso. A gente ressignificou? A gente redimensionou os nossos dias? Nós paramos para pensar que, no meio de um luto, de perdas as mais variadas, será que a gente está conseguindo viver hoje? Eu penso que não. E mais um motivo para termos esse exercício como fundamental nas nossas vidas. Ressignificar cada manhã que nós levantamos para trabalhar, para viver, para cuidar dos filhos, para cuidar dos pais idosos, para cuidar de alguém que dependa de nós. E tem uma coisa muito interessante. O alguém que mais depende de nós somos nós mesmos. E aí nós acabamos negligenciando esse cuidado e fazendo de conta que estamos cuidando do outro. Por que fazendo de conta? Porque se eu não estou cuidando de mim, eu não posso cuidar bem do outro. Eu crio protocolos, eu crio diretrizes, eu crio políticas, mas não existe ali no meio de todo esse arcabouço administrativo algo de sentimento bom. Por isso nós estamos adoecendo. Por isso, a cada desafio, a gente para, respira e pensa o que tem de bom no meio do caos. Porque tem, né? Se nós procurarmos, nós vamos encontrar. Da mesma forma como nós estamos adoecendo. Espera aí, o que eu tenho de bom que eu posso reverter essa situação? É claro que numa doença física, né? Num câncer, numa doença terminal grave, gravíssima, você não tem como reverter a situação física, mas é possível ressignificar o sentimento com relação a essa situação. E é nesse sentido que nós viemos falando ao longo dos nossos bate-papos aqui, a importância de uma dimensão muito interessante para nós. Nós temos que estar bem física, emocional, mental e espiritual. E a questão espiritual, não estou falando aqui de seita religiosa, que tempo que você frequenta ou contempla, mas de uma visão espiritual transcendente das nossas vidas. A gente precisa buscar algo nesse sentido para que a gente se permaneça ou se mantenha mais próximo do equilíbrio do que dos desequilíbrios que nós vemos construindo ao longo do tempo. Então, às vezes nós paramos e pensamos, mas é muito difícil mudar aos 50 anos. Claro, é uma tarefa fantástica, desafiadora, mas é possível de acontecer. Talvez não sozinho, talvez com uma ajuda profissional, que não necessariamente seja um médico psiquiatra que vai te prescrever 600 miligramas de medicação. A quantidade de colegas, né, que estão com problemas ósseos, musculares, com pregabalina, com gabapentina, com uma série de outras coisas, não estão resolvendo. Porque as dores não são somente físicas, são dores da alma. E dores da alma só arrefecem, diminuem, né,
se eu começo a ressignificar a minha vida, se eu começo a repensar não somente no sofrimento e na diminuição de habilidades físicas que essa doença vai me trazendo, mas como eu estou vivendo isso. Eu conversava com um colega ontem, né? A análise que nós precisamos fazer dos sentimentos que nós estamos emitindo com relação à pandemia. E a grande maioria de nós estamos raivosos, rebeldes, revoltados. E são sentimentos que vão nos adoecendo bem silenciosamente. São as dores musculares, o enrijecimento das articulações. Nós vamos diminuindo em nós as substâncias positivas e aumentando as substâncias negativas. E aí o que fazemos? Vamos para as medicações. Porque a gente também acha que a medicação é mais rápida. Mas ela traz uma série de efeitos colaterais que aumenta mais ainda os nossos sentimentos de ficar com raiva. Porque se eu tomo medicação para melhorar a minha articulação, eu vou ficar com sono, eu vou ter dor de estômago, talvez dor de cabeça. E aí o meu sentimento de revolta para com as dores musculares aumentam mais. E isso faz com que o meu bom humor não se desenvolva. Ele fica apagadinho para que a alteração para o mau humor ela esteja presente e seja 24 horas medido, observado e sentido. E o que é o amor fraternal? Eu acredito e tenho percebido que há muito nós deixamos de fazer isso. Nós, na nossa grande maioria, esquecemos o que é ser fraterno. Exatamente porque nós esquecemos o alto amor. Eu só posso ser fraterno com alguém se eu me amo em primeiro lugar. E não é um amor egoísta, porque quando eu me amo egoisticamente, eu também não estou sendo fraternal. Se eu acho que tudo de bom tem que ser primeiro para mim, de uma forma que eu não consiga dividir ou compartilhar, isso não é fraterno. E antes de ter um amor fraternal, eu tenho percebido o desrespeito entre todos nós. Começando pelo volume do som do carro, pelo nível das músicas, pela cortada no trânsito, que a cada dia está mais assustador. Então tudo isso é uma falta de amor. Porque se eu faço uma cortada no trânsito, eu não parei para pensar que eu posso morrer nessa batida. Eu posso provocar um acidente que eu também morra, não só o outro. Então, no momento que eu penso que eu preciso chegar primeiro porque eu estou atrasado e que alguém está na minha frente, está muito lento e eu preciso passar por ele, eu não paro para pensar que eu posso morrer. Que eu posso ter um acidente com sequelas para o resto da vida. Isso é falta de alto amor, e a gente vem falando disso há muito tempo, né? Do autoconhecimento, do olhar para si, de se perceber. E aí, como que eu crio memórias para ser lembrado? Aí eu fiquei pensando, né, quando eu vi esse texto, será que é por isso que a gente tira tanta foto? Porque as fotos é um jeito de eu registrar as memórias. Mas e a minha memória emocional, a minha memória afetiva, a minha memória de fazer o bem ao próximo, a minha memória de me respeitar, de não sair fazendo 3, 4 plantões, ou sair de 10 horas, 8 horas, né? Do PSF e entrar num plantão noturno, ou entrar num plantão de final de semana, de preferência em Brasília, né? Que eu tenho que me deslocar. Nós estamos confundindo memórias registradas tecnologicamente com as memórias que nós registramos enquanto sentimento.
Um exemplo de memória registradas com sentimentos é quando a gente sente o cheiro de uma comida e lembra da nossa avó, da nossa mãe que já faleceu, de um amigo que está distante. Isso são memórias para se lembrar e ser lembrado. Fazer algo que não ficou registrado em fotos ou em atas, mas que eu sinto isso. Isso é memória sensitiva e uma memória afetiva. E nós estamos esquecendo disso. Às vezes eu me pergunto se os bom dias colocados nos grupos de WhatsApp, eles estão realmente sendo sentidos. Se eles estão guardados, se eles estão sendo vivenciados realmente naquele dia. É claro que dar um bom dia é um sinal de respeito, de educação, quando alguém passa um pelo outro, né? Numa escada, na rua. É uma forma da gente registrar a presença do outro, daquela presença que passou pela gente. Tem gente que faz isso, com certeza. E a gente precisa saber se nós estamos fazendo com a alma, com o coração. Então essa é uma forma de nós ressignificarmos o nosso dia. Que às vezes a gente está atendendo um paciente extremamente irritado, nervoso, aquele paciente que você foi várias vezes na casa dele para fazer uma visita e ele não está, aquele que não recebeu a visita e foi brigar na unidade. Aí você pode parar e pensar, poxa, o que é ressignificar isso? Ressignificar tudo isso no seu dia é lembrar que você está criando memórias para serem lembradas. Do atendimento acolhedor que ele recebeu e que de repente ele acabou abaixando o tom de voz porque você não entrou na vibração, na sintonia dele. De você ouvi-lo e pensar no fundo, ele tem razão, porque a administração está complicada. Está desejosa de que nós façamos movimentos organizados para que as políticas públicas realmente aconteçam e aconteçam de forma real e verdadeira. Porque não vai adiantar muito nós dizermos para esse paciente, não, o senhor realmente tem razão, está uma bagunça, está uma porcaria, nada se resolve. Esse acréscimo não foi bom. A gente, atendendo esse paciente, só vai colocar para fora a nossa revolta também contida pelos descasos, pelas unidades com dificuldades para trabalhar, com ambiência entre a equipe extremamente agressiva. Cada visita que eu faço, eu volto um pouco entristecida pelo fato de nós perdermos o respeito pelos nossos colegas de trabalho. E isso não é ruim só para a equipe. Isso é, primeiro, muito ruim para mim. É muito ruim para quem desenvolveu, acarretou esse clima internamente. De primeira mão, as pessoas não conseguem perceber. Mas ao longo do tempo, isso vai virando doença. E as pessoas não percebem que estão adoecendo. Isso é, de certa forma, triste. Por que triste? Porque a pessoa não se percebe. Marlon Requidal escreveu um livro, recentemente, sobre o autodescobrimento como uma filosofia de vida. Se nós conseguirmos colocar em prática o nosso autoconhecimento, nosso autodescobrimento como uma filosofia de vida, é bem provável que nós vamos sofrer alguns incômodos no começo, porque nós vamos entrar em contato com coisas que nós não conhecíamos, ou que conhecemos, mas não fazemos a menor questão de conviver com essas coisas que são nossas. Mas ao longo do tempo nós vamos recriando a nossa estrutura para que a gente esteja melhor.
para nós e para o mundo. Essa pergunta de que o que eu estou fazendo vale a pena, nós temos que fazer todos os dias. E é claro que nós vamos encontrar uma resposta não muito positiva, não muito boa, dependendo do nosso estado de espírito. Nós vamos achar que não está valendo nada o que nós estamos fazendo. Nós vamos achar que o nosso trabalho é chato, que ele não me dá uma resposta pessoal como eu gostaria de ter, que não vale a pena a gente se esforçar em ser bom porque o outro não é e não reconhece a minha bondade. E nós vamos encontrar um checklist negativo imenso. Mas o que é ressignificar? É pegar esse checklist negativo e começar a ticar um por um dessa lista o que eu posso reverter. Não é inverter, é reverter. Tem uma diferença, né, nos nossos vocábulos. Nossa língua é riquíssima. Por isso que ela talvez seja muito difícil, né, de compreensão, porque uma palavra que você muda uma sílaba, né, uma forma, uma grafia mínima, nós vamos encontrar significados dos mais variados. E como não somos bons estudiosos, bons leitores, nós acabamos perdendo grandes oportunidades, inclusive de sermos melhores para nós, né? E para o mundo à nossa volta, construir algo diferente. Então, quando eu tenho uma resposta, né, e ontem eu comecei dizendo o quanto é necessário estarmos bem e bom, né, para estar aqui conversando sobre isso, é que tem 2 dias, né, que nós tivemos uma experiência no nosso ambiente de trabalho bem diferente, bem desafiadora. E ontem eu estava repensando exatamente, vale a pena o que eu estou fazendo? Quando eu lembrei o número de pessoas que tem 2 anos e meio que faz parte de uma sala virtual 1 hora por semana, os meus sentimentos mudaram, porque eu tive uma resposta, vale a pena. Então nós precisamos encontrar no nosso fazer do dia a dia, né? Viver o dia de hoje e pensar, o que eu estou fazendo está valendo a pena? E ontem numa reunião eu disse, se nós conseguirmos, nas nossas reuniões, em conversas, orientações técnicas, em escutas, né, qualificadas dentro da psicologia, se nós conseguirmos 1%, vale a pena. Porque é menos 1% que adoeceu, menos 1% que pensou em suicídio, menos 1% que vai afastar 2, 3 anos do trabalho. Então, se esse 1% que nós conseguirmos fazer a diferença, vale a pena. Isso é ressignificar o nosso dia, que talvez não tenha sido muito bom. E se a gente for pensar, nós temos vários motivos para que o nosso dia seja muito pesado. Mas se a gente parar e pensar e ressignificar a experiência, nós vamos descobrir que nós temos milhões de coisas que vale a pena ressignificar o nosso dia para ser melhor. E a gente se pega perguntando, qual o sentido da vida? E é uma pergunta e uma resposta bastante negativa para aqueles que estão no quadro depressivo. Onde a gente começa a ouvir das pessoas, não vale a pena viver. Eu já dei a minha contribuição. Eu não aguento mais isso. Essa pessoa perdeu o sentido da vida. Porque se a gente achar que o sentido da vida é nascer, crescer, envelhecer e morrer, o que nós estamos fazendo no intervalo? Que no intervalo entre nascer e morrer, nós temos aí grandes oportunidades de fazermos bem o que estamos fazendo. Se errarmos, e vai acontecer, porque nós somos passíveis de erro,
nós vamos acolher esse erro, olhar para ele e reconstruir algo que não vai apagar o que eu errei, mas vai fazer com que eu me sinta melhor fazendo o correto. E é claro que nós vamos encontrar pessoas que vão se apegar ao nosso erro e vai tentar nos destruir. E se eu não tenho um autoconhecimento positivo, se eu não sei quem eu sou, se eu não conheço as minhas habilidades e capacidades de fazer o melhor que eu posso, eu realmente vou achar que não vale mais a pena. Porque nós vamos encontrar pessoas que vão tentar reduzir a nossa autocrença positiva. E daí nós temos que ressignificar. Não acharmos que nós não vamos errar nunca, que nós vamos ser sempre os melhores, que vamos acertar sempre. E não vamos acertar sempre, porque nós trabalhamos com pessoas. E no nosso caso, com pessoas adoecidas. Ninguém vai no psicólogo se ele está bem. Ninguém vai no centro de saúde se ele está bem. Ninguém vai parar num CAI se ele não estiver passando mal. E precisa ser urgente, né, o tratamento dele. A questão é que nos nossos processos de grupos educativos na saúde, nós precisamos educar as pessoas para emocionalmente se perceberem. E como não temos mais a pandemia de uma forma arrasadora, mediante todos os cuidados e as vacinas, nós precisamos retomar os nossos grupos educativos. É uma forma das pessoas se sentirem acolhidas. Nós temos registro de pessoas, né? E vocês sabem muito bem disso, que elas vão no centro de saúde todos os dias. A ponto de os atendentes, né, dos profissionais falarem assim, não aguento mais essa pessoa, o que é que ela vem fazer aqui todos os dias? Ela vai lá para ser vista. Ela vai lá para se sentir viva. Ela vai lá para se sentir, nem que seja alguém brigando com ela e chamando de chata, porque ela vai lá todos os dias, ela vai ter um sentimento de estar viva. Eu conheci uma senhora desse jeito. Até que um dia ela adoeceu realmente e faleceu. Mas ela ia na unidade de saúde todos os dias. Era uma pessoa só. Apesar dos filhos, dos netos, ela se sentia vista na unidade de saúde. Então, muitas vezes nós não estamos preparados para isso, porque a nossa vida é muito corrida, né? Não nos damos tempo de nos ouvir e nem ouvir as outras pessoas. Preencher esse intervalo, né, durante esse tempo que nós temos entre nascer, crescer, envelhecer e morrer, ainda tem a piadinha, né, de nascer, crescer, ficar bobo, casa e morre. No meio disso tudo, a gente precisa entender o que é que nós estamos fazendo conosco. Além de trabalhar, criar família, cuidar de alguém, que seja filhos, que seja pai idosos, que seja uma avó, e tem muitos de nós que fazemos isso. Como é que eu estou cuidando? Tem uma autora de um livro, ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Ela é fantástica. Ela fala que se nós não estivermos bem, se nós não estivermos cuidando de nós não estamos prontos para cuidar do outro. A gente não está cuidando bem do outro se a gente não cuidar de nós. Nós estamos lá cumprindo um protocolo. Preenchendo fichas, colhendo sangue, fazendo COP, fazendo visitas, relatando, marcando consultas. Isso é protocolo. Isso é o nosso fazer administrativo. O sentimento que nós estamos colocando ao fazer isso é que é saúde.
Porque muitas vezes, quando alguém se altera conosco, briga com a gente, é ríspido, mal educado, é porque a essência dele é essa. E muitas vezes ele não teve uma oportunidade de perceber que pode ser diferente. Ainda tem aqueles que falam assim, mas eu fui sempre assim, vou morrer assim. Paciência, nós não vamos transformá-los. Mas nós precisamos nos transformar para que a gente não sofra demasiadamente. Porque, claro, nós vamos sofrer um pouquinho. Ninguém gosta de ser gritado, de ser xingado, de ser ultrajado. Mas se todo dia isso acontecer e a gente for guardando isso, nós vamos adoecer. E aí a gente precisa ter um significado e um propósito para a nossa vida, senão a gente não vai conseguir ter um intervalo bom. E essa mesma médica, ela vai falar sobre a arte de envelhecer bem. Porque nós precisamos também lembrar desse fato. Nós vamos envelhecer, a menos que a gente morra antes. Ninguém quer morrer? Eu não quero. Por enquanto, não. Tem muita coisa ainda para fazer. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer bem? Eu vou fazer de uma forma que o meu envelhecer seja saudável? Psicologicamente? Porque envelhecer significa que nós vamos ter dores, vamos ter alguma doença, algum agravo, porque faz parte da natureza física do nosso corpo. Então, quando a gente vê aqueles memes, né? Eu tenho 70, mas tenho alma de 20. Precisamos também saber como é que está essa alma de 20, porque se é uma alma de 20 desorganizada, impulsiva, irresponsável com os resultados das suas ações, também não vem ao caso ser bom, né? Estar com 70 com alma de 20. Eu preciso ter um equilíbrio entre essas características, né? Eu preciso saber o que é uma alma de 20, para que meu comportamento seja pelo menos razoavelmente equilibrado. Então, esse intervalo precisa ser preenchido, vivido, vivenciado, experienciado de uma forma positiva. E nós não estamos vendo isso. O que nós nos desenvolvemos por um lado tecnológico, emocionalmente a gente precisa dar uma guinada, né? Uma reestruturada. Porque desafios nós vamos ter todos os dias ao levantar. Aliás, ao acordar, porque levantar tem dia que é um desafio. Você pensa, nossa, eu estou tão cansada de ontem e vou ter que enfrentar aquele médico que não é muito educado. Vou chegar lá, minha colega está afastada de atestado médico. Vou chegar lá, vai ter um outro protocolo de vacina. Aí começa o desafio. Aí você dá uma respirada. Pratica uma respiração de uns 3 minutos, né? Eu não tenho 3 minutos. Vai aprender a construir esses 3 minutos para você. Porque uma inspiração e uma respiração em 3 minutos, daquelas que a gente inspira, segura e vai liberando bem devagarzinho, ela faz uma diferença imensa. Porque nesse momento nós estamos oxigenando os nossos órgãos internos, estamos parando um pouquinho para o nosso cérebro se reorganizar, para os nossos batimentos cardíacos estarem equilibrados e que a gente possa levantar para um novo dia de trabalho e de vida. Né? São práticas simples que têm me ajudado. Eu não estou falando de algo que eu li, de algo que eu pratico. Quando a gente começa a perceber que a gente precisa fazer isso, que isso é fundamental para as nossas vidas, a gente consegue ter uma guinada. No fim do ano, eu vi essa gravura sobre a questão, né, da mudança de ano, de período,
E apesar de ter passado o Natal, eu quis trazer para a gente pensar. Não no que é Natal, mas fiz o que deu. Por quê? Geralmente nós deixamos para fazer um balanço, como se fosse um balanço contábil, né? Um exercício anual, a gente deixa para fazer esse final do ano. E aí tem várias falas, né, sobre isso. Ninguém aguenta mais a Simone fazer essa pergunta, né? Ninguém aguenta mais essa música. Mas independente disso tudo, vamos trocar aí o Natal, então é um novo dia. O que você fez ontem? Fiz o que deu. Mas como é que foi esse fazer o que deu? Porque se eu respondo, fiz o que deu, mas tem rancor, tem raiva, tem mágoa, tem insatisfação, e ainda vem acompanhado daquela frase assim, eu não vou me matar por uma administração que não vale a pena. Aí realmente nós estamos adoecendo. Agora, se no meio disso tudo, fiz o que deu, porque eu atendi bem uma pessoa que estava revoltada, eu atendi uma criança que chegou chorando e consegui que a mãe acalentasse, eu atendi as grávidas que chegaram ansiosas, preocupadas. Por quê? A visão romântica, né, do nascimento de um filho e da procriação, ela é bem diferenciada da realidade quando nós encontramos uma mãe que está grávida do 11º filho. E eu tenho certeza que alguém de vocês já encontrou essa situação, porque 2 anos atendendo o NASF, eu encontrei 3 situações dessa forma em 2020, né? Então, não é assim século passado, ou uma avó, ou uma tia mais velha nossa. 2020. Ou uma mãe que está tendo uma gravidez de risco e ela não sabe se ela sobrevive e o filho nasce. Ou se o filho vai nascer e viver. Então, são fatos que nós vamos encontrar todos os dias. Então, como é que fez o que deu? Nós precisamos avaliar. Porque às vezes fazer o que deu não tem nada de ressignificado na sua vida pessoal e profissional. E às vezes o fez o que deu, ele está riquíssimo de afeto, de satisfação, tá complicado, tá desafiador administrativamente, operacionalmente, mas eu atendi bem. A pessoa se sentiu acolhida. Ela pode até não ir embora feliz, porque felicidade é um estado de alma. Mas ela se sentiu bem. Então a gente precisa repensar todos os dias. Como é que eu fiz ontem? Como é que eu fiz o meu melhor? Ele foi realmente melhor? Ou hoje eu consigo fazer diferente para melhor? Ou se eu continuar fazendo sempre melhor, mas eu estou me extenuando, me exaurindo, então não é melhor. Porque o melhor para o outro tem que ser melhor para você. O melhor para o outro tem que ser melhor para mim. Porque senão eu não vou fazer melhor. Porque daqui a pouco eu estou me afastando por 30, 60, 90 dias. E isso não é bom. Porque eu me afastar do sítio do trabalho, né? Colocando nas operações e na execução diária o meu adoecimento, a causa do meu adoecimento, eu preciso rever também a minha estrutura emocional, a minha estrutura de vida individual, né? Então a gente precisa, fiz o que deu, de que forma eu fiz?
né? O que você faz com o que você é? Eu só posso ressignificar positivamente algo se eu sei o que eu estou fazendo com o que eu sou. E tem um psicólogo que ele é junguiano, né? E ele diz, nós não sabemos quem somos. Ué, e aí, como é que eu faço? Se eu não sei quem eu sou, como é que eu faço com o que eu sou? O que eu faço com isso? Aí aqui está o exercício ideal. É todos os dias eu buscar uma forma de me conhecer, de saber quem eu sou. Esse exercício é diário. Essa descoberta ela não é feita num receituário do SUS. Ela não é feita numa ata de caderno. Ela não é feita se eu não parar e perguntar. Eu tenho um sentido da vida? Eu tenho algum propósito? Por quê? Essas duas colocações, né? Tem gente sem sentido e tem gente sem propósito. Nós entramos num processo automático. E maquinalmente nós vamos executando e vamos vivendo. Então, ter um sentido da vida é algo transcendental, é algo além do meu corpo físico e do meu executar. É um sentimento que, voltando lá na estrutura espiritual, é como eu estou me relacionando com um mundo de sentimentos, de emoções. E é uma tarefa delicada e ao mesmo tempo complexa. Porque separar sentido e propósito é algo quase impossível. A própria teoria te traz uma falta de clareza nos dois vocábulos, nas duas ações. Porque para eu ter um propósito, eu tenho que estar imbuído de um sentido. Se o meu propósito é ser um profissional excelente no meu conduzir das minhas atividades, eu preciso ter um sentido de vida tão evoluído na parte, na função, na questão transcendental da vida, porque eu vou atender bem, porque eu tenho certeza e convicção de que o outro merece isso. Aí o propósito e o sentido estão em conjunto. Porque se a vida para mim não tem sentido, eu não tenho propósito. Percebe como os dois estão de mãozinhas dadas? Eu preciso saber qual o sentido da vida para mim. Para que eu tenha um propósito conseguido a contento. Porque se o meu propósito é chegar numa velhice saudável, que sentido a vida tem para mim agora e qual o meu sentido de chegar saudável na velhice? Porque o propósito ele é concreto, né? Ele está ligado a objetivos e o que você quer fazer na vida. Quero fazer mestrado, doutorado, trocar de carro, mudar de casa. Isso é propósito, isso é meta. Eu consigo mensurar. Porque para eu fazer mestrado, doutorado, eu sei que eu tenho que mensurar meu tempo, mensurar minhas finanças. Porque se eu quero fazer mestrado ou doutorado, eu não posso ter, vamos calcular aí 8 horas diária, mais um plantão, vão dar 20 horas do meu dia, porque o plantão são 12, mais 8 horas de PSF são 20 horas. Eu não posso ter 20 horas do meu dia comprometido. Porque as outras 4 horas que sobraram para o meu descanso, repouso e um sono, eu vou ter que estudar. Eu vou ter que fazer pesquisa. Então, consegue perceber que para eu ter um propósito eu tenho que ter um sentido? Qual que é o sentido?
eu ter um sono repousante para que eu consiga ter neurônios e a conjuntura cerebral funcionando de tal forma que o meu estado de vigília me permita fazer um bom estudo, fazer uma análise teórica bem fundamentada, preparar minha pesquisa. Então, tudo isso anda junto. Então, o sentido da vida, ele vai além dos propósitos. O meu propósito pode ser viver bem. Como é que eu vou viver bem? Ter fé e confiança nas pessoas, ajudar o próximo, saber que além dessa correria do dia a dia, eu tenho uma outra composição, que é uma essência. E é essa essência que nos leva a repensar como estão os nossos propósitos e como é que eu estou ressignificando as situações que acontecem. Durante esse estudo, eu encontrei algumas pesquisas, e uma pesquisa foi feita com pacientes, duas mulheres que desenvolveram câncer, e era um câncer incurável. E aí, durante a pesquisa feita com elas, uma delas colocou uma coisa muito interessante, que ela começou a ter que pensar em outras formas de como a vida se manifestava. E aí entra a essência espiritual, a nossa estrutura espiritual. Porque eu preciso ter uma filosofia de vida. Que seja num templo, praticar orações, que seja fazer o bem para alguém, eu preciso acreditar que além dessa vida física, que eu estou doente, meu corpo vai perecer, eu posso fazer alguma coisa para que essa dor física ela seja atenuada ou pelo menos melhor suportada. Ontem uma pessoa que atendi há algum tempo me ligou falando que o esposo já não tem mais tratamento. Os médicos já falaram, olha, nós vamos esperar só o fim, não tem mais o que fazer. Então essa pessoa que também já teve câncer e o câncer dela se curou, ela está se apegando em outros fundamentos não tão palpáveis e concretos como medicação, aparelhagem de prolongar ou estabilizar a vida. Ela está pegando numa outra dimensão para que ela mesma consiga lidar com essa adversidade. Isso é ressignificar a certeza de que o marido dela vai morrer. Ela está sofrendo? Certeza. Tem horas que ela vai chorar? Certeza também. Mas isso o que é ressignificar? Eu acolher a minha dor, olhar para ela, ter certeza que ela é real, que faz sentido essa dor, e apesar disso continuar a vida. Aí eu tenho um sentido de vida. Porque por mais que o propósito da família seja salvar o seu ente querido, vai chegar um momento que não tem como. Há uma prolongação, há uma estabilização, o aumento de cuidados, mas preciso ter um sentido da vida para que o cuidado pós-hospitalar tenha sentido e seja um propósito. Porque tem dia que o cuidador vai estar cansado, a família vai estar exaurida, exausta, com medo. Mas o ressignificar a vida é lidar de uma forma flexível com as adversidades. É a tal da resiliência, Que tem inúmeras traduções do inglês, latim, e a única certeza que se chega eu preciso ser flexível frente a todas as situações. Porque se eu me mantenho enrijecido, como uma barra de ferro, até ser aquecida para ela se moldar, o sofrimento é maior.
Continuando, o que dá sentido à vida, né? O que você faz com o que você é? Então, o que é alguns exemplos, né, de sentido da vida? Talentos, dons, aptidões. Porque você já traz isso com você. Isso não é aprendido, isso é desenvolvido depois. Por exemplo, uma criança começa a tocar piano aos 4 anos. Isso é um dom que vai ser desenvolvido. Mas o que é que ela pode fazer com esse dom de tocar piano aos 4 anos? Isso é um propósito. Aí entra o processo educacional, o processo de respeito pelo outro, o processo de repente tocar piano na vida adulta sem cobrar, fazendo um agrado para algumas pessoas, colocando o seu dom de arte a serviço da satisfação dos outros. Esse é o propósito, executar o sentido. E quando eu consigo que essas duas instâncias estejam paralelas ali, caminhando juntinhas, eu posso ser um ser humano completo. Vamos ter alguns retrocessos? Vamos. Porque nós não estamos completos. Porque nós também temos dores, nós também temos raiva, nós também temos mágoas de algumas coisas. E isso de alguma forma faz com que a gente tenha um retrocesso. Mas não tem problema, não faz mal. A gente para, avalia a situação que ocasionou esse retrocesso e segue mais fortalecido, mais esclarecido, de uma forma a se auxiliar melhor e auxiliar o outro. Esse é o sentido da vida, é o propósito com o qual eu paro, revejo, reavalio, para que eu possa estar bem e promover o bem para o outro. Então, ajudar a despertar o que tem de melhor no outro. E isso é tão interessante que quando alguém chega gritando que você mantém o tom de voz mais baixo do que o dele, ele vai abaixar o dele. É processo educacional. É despertar no outro que está gritando, opa, peraí. Eu não posso sair gritando com todo mundo. Não é o melhor meu. Então, se eu tenho um melhor que é chegar falando baixo, então vai despertar o outro para repensar. É igual criança, né? Quando nós estamos educando uma criança. Se a gente grita para a criança parar de gritar, ela vai parar um pouquinho e pensar assim, como eu vou parar de gritar se ela também está gritando? É interessante a gente pensar nisso. E dar sentido à vida é diferente de sustentar a vida. Porque sustentar a vida é o que a gente faz, trabalha. Trabalha, arranja um bico aqui, cobra um plantão ali, compra um plantão lá, e aí vai a vida. Aí tem gente que começa a fazer bombom, fazer pão, é um jeito de eu sobreviver financeiramente e materialmente. Eu preciso disso, né? A gente precisa. Nós vivemos num processo, numa cultura que nós pagamos para adquirir algo. Então isso é sustentar a vida. Mas até o sustento da vida eu tenho que parar para pensar se eu não estou me atropelando em função de sustentar a vida. Porque às vezes eu quero sustentar um padrão de vida que eu não consigo. Esses dias de uma conversa, né? Alguém falou assim, eu consigo fazer uma poupança, né? E daí a outra, nossa, eu também queria ser assim. E eram cargos diferentes, rendimentos diferentes. E eu respondi para outra pessoa, não sofra com isso, porque ela tem um padrão, porque senão daqui a pouco você vai achar a última criatura terrestre do mundo, porque você não consegue fazer uma poupança. Analise a diferença entre vocês. Nível de escolaridade e cargo diferente. Ela é solteira, não tem filhos, você é casada, tem 2 filhos. Porque nós precisamos parar e analisar o que nos diferencia do outro. Eu não posso querer ter um smartphone de 12 mil reais se eu ganho salário mínimo. Alguma coisa não vai, as contas não vão bater. E aí daqui a pouco eu estou fazendo
tantos outros trabalhos para conseguir isso, mas também vou começar a ter que ter dinheiro para comprar o remédio. Relaxante muscular, psicotrópico, a alimentação já deixou de ser de qualidade, porque aí você carrega e você não tem como você carregar uma alimentação de qualidade melhor. Então isso é a gente parar e pensar para ressignificar, inclusive o meu sentimento de querer ter um smartphone de 12 mil reais. Para quê? O que ele vai mudar na minha vida prática? Primeira pergunta. E por que eu preciso e por que eu quero ter? Aí eu começo um processo de autoconhecimento para entender, ou para até assustar e pensar assim, porque eu quero ser igual fulano. Isso é análise, isso é autoconhecimento, isso é autopercepção. Então o grande propósito da vida é a nossa evolução. Não só na espécie, mas também na evolução espiritual. E espiritual não significa que você tem que estar numa igreja, mas é você entender que você tem uma essência além da física e que isso é que te sustenta. E é essa parte de nossa composição que vai levar a cada um de nós percebermos que nós temos emoções, sentimentos e que isso é conhecimento. É proibido ter raiva? Não. Até porque é uma emoção que vai se manifestar. Agora, o que eu preciso fazer com isso? Acolher, olhar para essa raiva, entender essa raiva, compreender e ressignificar. O que é proibido, né, até por uma vivência harmônica, é eu não explodir com a minha raiva em cima de alguém, mesmo que esse alguém seja o causador do meu despertar da raiva. Porque senão a gente vira igual dois irmãos. Mãe, foi ele que começou. Mãe, foi ele. Mãe, ele está fazendo isso. E aí eu vou explodir em cima de quem me ocasionou a raiva sem ter entendido por que eu fiquei com raiva. Então a gente sempre fala, toma um copo d'água, levanta, vai no banheiro. Toma um café, se for tomar café, toma um chá, se for tomar um chá. Porque é um tempo que os seus sentimentos se apaziguam, a sua expressão física relaxa, os seus batimentos cardíacos entram num processo mais normal para a gente tomar uma decisão. Porque o mundo vive mudanças catastróficas. O tempo todo. Antes nós tínhamos só a televisão, hoje nós temos as redes sociais, que é mais rápida. Nós estamos fora das nossas casas, não estamos na frente das televisões, mas a gente está sabendo de todas as notícias. E aí o que acontece? São notícias que causam um impacto de desequilíbrio emocional muito grande. E aí eu preciso separar esse medo real, né? Que a gente tem medo, de um medo fantasioso a ponto de me levar ao desequilíbrio. O medo faz com que a gente sobreviva, inclusive. Ele faz parte do nosso desenvolvimento. E é parte desse desenvolvimento também nós entendermos o medo a ponto dele não se tornar patológico. O que é o medo real? Eu não vou passar naquela rua tal hora da noite, porque lá não tem nem iluminação e nem visibilidade, e muito menos eu vou encontrar uma companhia que possa me auxiliar caso eu precise. O que é o medo patológico? Eu não vou mais sair de casa para não encontrar com nada de ruim que possa me acontecer. E aí nós começamos a adoecer mesmo. Então nós precisamos ter uma convicção de quem somos nós para saber que eu não vou em determinados lugares sozinha, mas que eu não preciso deixar de sair de casa. Que eu tenho certeza que pode entrar alguém surtado na unidade de saúde que eu trabalho,
mas eu não posso parar de trabalhar por isso. Então, essas leituras sobre nós temos que fazer todos os dias. Por isso que ressignificar é um ato que precisamos fazer todos os dias. E ressignificar significa eu entender os meus vínculos a partir do vínculo que eu tenho comigo para novos vínculos, que é um jeito da gente entender que eu só posso ter um ambiente harmônico se eu promover. Ah, professora, mas não é fácil assim. Não mesmo. Se fosse fácil, não estaríamos aqui, né? É desafiador, é complexo, mas é possível. E a outra coisa mais importante é de que eu tenho que ter certeza que a harmonia, ela está internamente. E muitas vezes eu não vou ter um ambiente externo harmônico, porque eu convivo com pessoas das mais diferentes personalidades, dos mais diferentes valores morais. Então eu tenho que aprender a desenvolver a minha harmonia interna. Então, ressignificar os vínculos para promover novos modos de coexistir, ou seja, existir com mais alguém além de mim, vai atenuar o temor que nós temos das mudanças por quais o mundo está passando. Mudanças, inclusive, de que o respeito pelo próximo está num patamar mínimo. Quando eu contamino as pessoas por um ato despreocupado, porque é despreocupado de que vai ter reação, eu não estou respeitando o direito do outro coexistir comigo. Então pensemos no ressignificado da vida. E todos os dias eu preciso ressignificar as minhas ações, o que chegou até mim, para que eu possa coexistir comigo e com os outros de uma forma equilibrada e que a minha saúde mental se mantenha. Muito obrigada. Gratidão.